Oi, turma! É bom vê-los mais uma vez. Estamos agora na nossa terceira aula. Sabemos que estamos vendo muitos termos técnicos, muita legislação, mas peço a colaboração de vocês para que possamos entender e aprender o conteúdo proposto. É aconselhável que depois de assistir cada aula, vocês procedam à leitura do caderno didático de vocês. Nele poderão fazer a leitura mais calma e atenta do conteúdo que estamos ministrando, facilitando assim o aprendizado. Vamos lá então? Daremos então sequência ao nosso conteúdo. Mandado de injunção. O artigo 5º, no seu inciso 71, diz o seguinte: conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Qualquer pessoa tem legitimidade ativa de propor o mandado de injunção, desde que esteja sendo inviabilizado o exercício de um direito, liberdade ou prerrogativa constitucional, em razão de uma norma reguladora. É plenamente possível o mandado de injunção coletivo. Os requisitos para a propositura de um mandado de injunção são a ausência de uma norma que estabelece um direito previsto na Constituição Federal, ou seja, uma omissão normativa do poder público, somado à inviabilidade do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Habeas data. O artigo 5º, em seu inciso 72, fala o seguinte: conceder-se-á habeas data, primeiro, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data é uma expressão latina que significa, em sentido lato, tomes o dado. É um direito inerente a todos os indivíduos de solicitarem ao Poder Judiciário a exibição de seus dados pessoais que se encontram em registros públicos ou privados, para que possam tomar conhecimento deles, fazendo, quando necessário, as devidas retificações, correções, como, por exemplo, quando estiverem inexatos, imprecisos, obsoletos ou que de alguma forma impliquem discriminação. Em outras palavras, a pessoa tem direito de conhecer e até mesmo retificar, corrigir todas as informações relativas à sua pessoa constantes nas repartições públicas ou privadas que são de acesso público. É o direito de solicitar judicialmente a exibição de registros públicos ou privados. Exemplo claro são as entidades de caráter público que realizam serviço de proteção ao crédito. A Lei número 9.507, de 1997, fala que regula o direito de acesso à informação e disciplina o procedimento do habeas data, instituiu uma terceira finalidade para este, conforme se observa no côndito do artigo 7º, inciso 3º, que diz: conceder-se-á o habeas data para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. A Lei 9.507, de 97, estabelece no artigo 8º, parágrafo único, que a petição inicial deverá ser instruída com prova de, primeiro, da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão, segundo, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, e terceiro, da recusa em fazer-se a anotação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Ação popular.
O artigo 5º, em seu inciso 73, diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A ação popular é instrumento colocado à disposição dos cidadãos brasileiros, nato ou naturalizados, que tenha título de eleitor, com vistas à realização do controle e revisão da legitimidade dos atos administrativos. É o meio constitucional de impor obediência ao postulado da moralidade da prática dos atos administrativos. Foi introduzido ao nosso ordenamento jurídico na Constituição Federal de 1934 e tem por objetivo combater o ato administrativo ilegal ou imoral e lesivo ao patrimônio público. Na res pública, o patrimônio é do povo. A ação popular é o meio adequado para o cidadão que resolve atuar individualmente para defender a coletividade. Assim, tem-se que a ação popular ampara interesses coletivos e não individuais. Há isenção de custas para o cidadão de boa-fé para que ele possa fiscalizar adequadamente a administração pública. Ao final, essa medida de iniciativa popular, se julgada procedente pelo Poder Judiciário, declara a nulidade do ato impugnado e, por decorrência, a condenação dos responsáveis ao pagamento das perdas e danos suportados pelo erário público, ou seja, pelo patrimônio público. Ação popular. Os pressupostos da demanda são 3. Primeiro, a condição de ser cidadão brasileiro por parte do autor, pessoa natural no gozo dos seus direitos cívicos e políticos, devendo o indivíduo comparecer a juízo munido de seu título eleitoral. Segundo, a ilegalidade do ato a invalidar, infringindo as normas específicas que regem sua prática ou desviando-se dos princípios gerais que norteiam a administração pública. Terceiro, C, a lesividade do mesmo ato, seja por desfalcar o erário ou prejudicar a administração, bem como por ofender bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade. Não podem propor ação popular os estrangeiros, as pessoas jurídicas e aqueles que perderam ou tiveram declarados suspensos os seus direitos políticos. O cidadão menor de 18 anos deve ser assistido pelo responsável. Também não tem legitimidade para propor ação popular o Ministério Público, salvo na desistência do proponente. Em regra, o Ministério Público atua no processo como fiscal da lei, tendo como função zelar pela ação, pela sua regularidade. Cabe ao Ministério Público, nas circunstâncias previstas em lei, propor ação civil pública. A gratuidade das ações. No artigo 5º, no inciso 77, diz que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários no exercício da cidadania. Por fim, destaca-se o que o cidadão, ao ingressar como as ações de habeas corpus e habeas data, não terá que efetivar o pagamento de custas judiciais, pois, em razão da sua finalidade, ato necessário ao exercício da cidadania, a Constituição expressamente isentou o pagamento. A razão da gratuidade é que essas duas ações têm relação direta com a liberdade das pessoas. Esse dispositivo legal foi regulamentado pela Lei nº 9.265, de 96, que no seu artigo 1º prevê que são gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, enumerando-os: primeiro,
os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, aqui reporta o artigo 14 da Constituição. Segundo, aqueles referentes ao alistamento militar. Terceiro, os pedidos de informações ao poder público em todos os seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou de denúncia de irregularidades administrativas na órbita pública. Quarto, as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Quinto, quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público. E sexto, o registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. A Constituição Federal assegura a fiscalização das contas públicas, garantindo, mais uma vez, a democracia participativa. No artigo 31, diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Vocês tinham conhecimento disso? Vejam que temos uma grande responsabilidade na fiscalização da coisa pública, no que é de todos nós. O controle dos atos praticados pela administração pode ser interno ou externo. O controle interno decorre do poder da administração pública de rever os próprios atos, exercendo sobre eles constante fiscalização. Já o controle externo é feito pelo poder legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, a quem compete a fiscalização contábil, financeira e orçamentária das contas públicas, e, ao final, apresentar um resultado do seu trabalho ao Poder Legislativo respectivo. Assim, uma vez encaminhadas e apreciadas as contas do município pelo Tribunal de Contas do respectivo Estado, serão elas enviadas para o município de origem. O parecer prévio acerca das contas municipais, emitidos pelo Tribunal de Contas, só deixará de prevalecer havendo voto de 2/3 dos vereadores. Ainda, quanto à fiscalização das contas, o artigo 74, parágrafo 2º da Constituição Federal, possibilita que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato denuncie irregularidades perante o Tribunal de Contas da União ou dos Estados. Identificamos aqui mais uma legítima tarefa aos cidadãos, qual seja legitimidade para fiscalizar os atos do poder público e, dessa forma, participar diretamente da democracia. Na nova forma de ser do Estado moderno, a presença dos cidadãos é uma tendência imprescindível. Outra forma de atuação direta dos cidadãos é a fiscalização na prestação dos serviços públicos, de acordo com o previsto no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição da República, que diz que: artigo 37, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, primeiro, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Segundo, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33 da Constituição. E terceiro, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função administrativa na administração pública. No primeiro inciso, está assegurado ao consumidor do serviço público o direito de reclamação, ou seja, de pleitear por serviços eficientes e de qualidade.
Ainda no gozo de sua cidadania plena, o usuário do serviço público tem direito subjetivo de acessar os registros administrativos e as informações sobre os atos de governo. O usuário de serviços públicos deve ter sempre um papel ativo, interferindo no processo com vistas à qualidade. Da mesma forma, o usuário do serviço público pode representar contra o exercício negligente ou abusivo de agente titular de cargo, emprego ou função pública na administração pública. Diante da falta de regulamentação do parágrafo 3º do artigo 37, muitos governantes, aliados a uma cultura gerencial e preocupados com a eficiência e a qualidade da prestação dos serviços públicos, implantaram as ouvidorias. O que são as ouvidorias? As ouvidorias são promotoras de uma gestão pública flexível e têm por finalidade, entre outras, ajustar demandas urgentes, acompanhar as manifestações recebidas, atender adequadamente o cidadão, receber reivindicações, satisfazer as necessidades dos cidadãos usuários dos serviços públicos. Enfim, o ouvidor é um verdadeiro mediador entre o administrado e as entidades e órgãos públicos. Outra prática participativa assegurada pela Constituição Federal é a audiência pública, que é utilizada normalmente quando se está elaborando um projeto de lei e se pretende buscar sugestões. Buscar opiniões de diversos setores, ouvir técnicos, conhecer experiências, tudo isso irá propiciar subsídios para as comissões apresentarem parecer opinativo tanto à Câmara quanto ao Senado Federal para procedência do projeto de lei e ainda na orientação de diversos outros assuntos de sua competência. O Conselho Gestor ou os Conselhos Setoriais. A Constituição Federal de 1988 consolida a participação popular. A materialização dessa participação está nos conselhos gestores ou conselhos setoriais, que são espaços públicos com composição paritária, ou seja, igual, entre membros do Estado e da sociedade civil, com natureza deliberativa e consultiva. Diferentemente dos conselhos comunitários, que são compostos apenas por membros da sociedade civil organizada. A discussão das políticas públicas pelos conselhos gestores faz com que a administração pública conheça de perto os interesses da comunidade. É um verdadeiro canal de comunicação capaz de informar a opinião pública. Trata-se do fenômeno mais crescente na esfera administrativa. Os cidadãos deixam de ser meros administrados ou ainda meros porta-vozes de reivindicações para assumir a função integrativa na discussão efetiva das políticas públicas. A nova tendência administrativa busca a colaboração, a cooperação da sociedade civil. Com a implementação dos conselhos gestores ou conselhos setoriais, há possibilidade de eleições de prioridades na comunidade, onde a sociedade civil e poder público discutem juntos os interesses coletivos. A participação nos conselhos também possibilita a fiscalização e a transparência na gestão dos gastos públicos. A criação dos conselhos gestores se dá por meio de lei. As decisões são tomadas por deliberação conjunta de um grupo de pessoas e o voto tem valor igual para todos. Em síntese, é a maneira efetiva de participação junto à administração pública. A Carta Cidadã, em diversos artigos, assegura o controle participativo por meio dos conselhos gestores. Assim, em todos os municípios, tem que ter a presença atuante de pelo menos os conselhos de assistência social, saúde, educação, patrimônio cultural, meio ambiente e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Todos esses conselhos têm por missão ajudar o poder público na escolha das prioridades que devem ser atendidas. Existem várias leis determinando a criação de conselhos gestores, mas muitas vezes a participação da sociedade civil é meramente simbólica. Há muitas vezes
um certo desânimo e falta de vontade por parte da sociedade civil, que quando participam como membros efetivos dos conselhos gestores, muitos não procuram saber a fundo das questões que são discutidas. É necessário mudar esse paradigma. É de fundamental importância a integração e a opinião do povo no processo de realização das políticas públicas. A função do conselheiro é indagar, pesquisar, debater, analisar os diferentes aspectos apresentados e, principalmente, opinar de forma imparcial acerca das verdadeiras necessidades da coletividade. É um verdadeiro processo de conquista. Afinal, são discutidos assuntos que vão melhorar ou piorar a vida de todos. É muito importante a participação nos conselhos gestores, mas também é uma responsabilidade que deve ser levada com muita seriedade e compromisso. Quanto tempo aí? Participação de trabalhadores e empregadores na defesa dos interesses profissionais e previdenciários. Não é somente pelo voto que as pessoas são convocadas a participar. A Constituição Federal garante expressamente outras formas de a sociedade tomar parte em deliberações, isto é, opinar em diversos setores da vida social. A Constituição Federal, em seu artigo 10, diz que é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Assim sendo, como exemplos desses conselhos, temos o CCFGTS, que é o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado pela Lei 8.036 de 1990, que no seu artigo 3º assegura que o FGTS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, integrado por 3 representantes da categoria dos trabalhadores e 3 representantes da categoria dos empregadores, além de um representante do Ministério Público do Trabalho, um do Ministério de Planejamento e Orçamento, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, da Caixa Econômica Federal e do Banco Central do Brasil. Citamos ainda o CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, instituído pela Lei 7.998, de 1990, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, que tem por finalidade, entre outras, regular o seguro-desemprego e o abono salarial. Participação comunitária na vida social. A Seguridade Social abrange os direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social e está prevista na Constituição Federal nos artigos 194 e 204. Trata-se, na verdade, de um conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade. Quando o trabalhador paga Seguridade Social, ele está contribuindo com a saúde, com a assistência e a previdência. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade e, consequentemente, é assegurada a participação da comunidade na organização da Seguridade Social, com destaque para os conselhos gestores. A Constituição Federal reza em seu artigo 194 que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. No parágrafo único diz que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma
de participação no custeio. Sexto, diversidade da base de financiamento. E sétimo, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão dividida em 4 partes, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. No inciso 7º, tem-se claro a gestão democrática da Seguridade Social, sendo que nos órgãos colegiados haverá a participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e representantes do governo. Como exemplo de conselhos gestores na área da Seguridade Social, cita-se o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, criado pela Lei 8.742 de 93, é o órgão superior de deliberação colegiada, composto por 18 membros, sendo 9 representantes governamentais, incluindo um representante do Estado e um dos municípios, 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. Os Conselhos Municipais de Assistência Social têm a função de acompanhar a chegada do dinheiro e a aplicação da verba para os programas de assistência social. Os programas são voltados para as crianças, idosos, portadores de deficiências físicas, para que eles possam aprovar o plano de assistência social feito pela Prefeitura. São compostos por representantes indicados pela Prefeitura e pelas entidades que fazem assistência social no município, como creches, associações de apoio ao adolescente, ao idoso, associações comunitárias e diversos órgãos. O Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, ele foi criado pela Lei 8.213, de 91. É o órgão superior de deliberação colegiada que tem como membros 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil, sendo 3 representantes dos aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividades e 3 representantes dos empregadores. Saúde. O artigo 198 diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeiro, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Segundo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E terceiro, participação da comunidade. Para efetivar a participação popular no Sistema Único de Saúde, previsto nesse dispositivo, foi promulgada a Lei nº 8.142, de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. A participação dessa previsão, ou a partir dessa previsão, foram formados conselhos municipais e estaduais de saúde, nos quais também é garantida a participação comunitária, com vistas à discussão e melhoria da saúde no Brasil. Os Conselhos Municipais de Saúde têm como função controlar o dinheiro da saúde, acompanhar as verbas que chegam pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e os repasses de programas federais, participar da elaboração das metas para a saúde, controlar a execução das ações da saúde.
são compostos por representantes das pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, representantes de prestadores de serviços da saúde, hospitais particulares e representantes também das prefeituras ou das prefeituras. Educação. O artigo 205 diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nos termos desse artigo, a educação é dever do Estado e da família. Educação se adquire com a cooperação dos pais e escola, os quais terão incentivo da sociedade civil organizada. Somente com a colaboração e a participação dos pais é que vamos conseguir uma educação de qualidade. Ensinar é missão dos professores, educar é tarefa dos pais. E na união dos ensinamentos de formação humana e científica é que se formarão os verdadeiros cidadãos. A sociedade civil organizada tem participado da comunidade escolar por meio das associações de pais e mestres e dos conselhos escolares, os quais participam de reuniões, opinam e realizam atividades beneficentes para conseguir recursos, visando a atender às necessidades da comunidade escolar. O principal objetivo desses segmentos da sociedade é a efetividade da proposta pedagógica das escolas. O administrador na escola, ou seja, o diretor, juntamente com os professores e pessoal administrativo, tem alcançado verdadeiras transformações nas escolas públicas. A sociedade civil organizada, que atua nas escolas públicas, tem apoio direto dos governos federal e estadual, os quais celebram parcerias, inclusive financeiras, com essas entidades, tudo em busca da educação de melhor qualidade. Como exemplo de conselhos gestores no segmento da educação, podemos citar os Conselhos de Alimentação Escolar e os Conselhos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A educação básica abrange creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, inclusive a educação de jovens e adultos. Chegamos aqui, então, ao final da nossa terceira aula. Esperamos por vocês em nosso próximo encontro. Até mais, fiquem com Deus.